Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Escola das Bruxas. Meu nome é Kali e hoje eu vim trazer para vocês um tema super interessante que eu já conversei com algumas pessoas e escolhi a alunação de Capricórnio para poder falar sobre isso. A gente está numa onda encantada do espelho pelo Sincronário da Paz. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Para você que está vendo esse vídeo depois, eu estou usando essa energia capricorniana e essa energia do espelho para poder trazer essas informações aqui para você. Hoje eu vim falar sobre sabático de relacionamentos. E por que eu estou usando o termo, o adjetivo sabático, separado de uma medida temporal? Eu poderia dizer um ano sabático, um mês sabático, uma alunação sabática, mas eu estou usando simplesmente sabático. Eu estou pegando aqui essa palavra para falar sobre esse tempo, que na verdade você que vai medir qual é o tempo certo para você, dentro dos ciclos que você estiver atravessando da sua vida. Eu vou comentar aqui alguns ciclos importantes, onde eu acho que o sabático pode ser ainda mais transformador. Vou falar um pouquinho também sobre as biologias daqueles que nascem designados como homens e daqueles que nascem designados como mulheres, para a gente entender a importância desse sabático também num contexto fisiológico, biológico, mas principalmente também emocional, energético e espiritual, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse, porque o meu propósito é fazer da nossa realidade uma obra mágica e também fazer das nossas relações magia pura no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro eu queria começar te contando da minha experiência com os sabáticos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, não só sexualmente falando, mas também sempre com algum flerte, sempre com alguma relação. E eu demorei um tempo para me dar conta do quanto de espaço isso tomava da minha vida. E quando eu digo vida, eu não estou falando bem no sentido prático do cotidiano, mas eu digo espaço mental, de pensamento mesmo. E quanto mais eu comecei a meditar, mais eu fui percebendo que eu não queria isso para mim e que aquilo estava me tomando um tempo de ação sem me dar um retorno no sentido energético, ou seja, eu estava investindo em relações que não estavam se alquimizando, né? Que não estavam me dando nenhum tipo de sustentação energética, né? Porque eu poderia estar investido em relações que tivessem de fato me trazendo essa potência vital e tivessem maximizando as outras áreas da minha vida, mas não era isso que estava acontecendo. E por que isso não estava acontecendo? Porque tinham vários padrões ali, várias crenças para serem vistas, né? Eu venho de uma história de família de mulheres que não foram felizes em suas relações, que tiveram que abrir mão dos seus trabalhos, que eram dependentes economicamente de seus companheiros, né? E por mais que eu tenha como referência meus pais, que hoje em dia têm uma relação duradoura e bastante saudável, a minha mãe também abriu mão do trabalho dela e dependendo economicamente do meu pai. E eu sinto que dentro do meu organismo, uma forma que eu encontrei de me defender dessa realidade foi cocriando paixões por pessoas indisponíveis para mim, para que eu pudesse viver aquela experiência de estar apaixonada, mas sem me comprometer no sentido da minha liberdade, da minha autonomia financeira, da minha autonomia cotidiana. Essa foi a forma que meu corpo cocriou de me defender, de repetir essa história da minha família. Então fui limpando esses padrões, né, para poder abrir espaço para relações sadias, mas num determinado momento eu percebi que eu precisava de fato me retirar. Esse momento aconteceu depois de eu ter um relacionamento com uma mulher onde eu fui muito amada, muito querida, e aquele amor, receber aquele amor daquela forma pela primeira vez, me fez poder olhar para as minhas feridas, poder perceber o que não estava bem. Então eu decidi me retirar totalmente e passei aproximadamente 3 meses sem nenhum tipo de estímulo afetivo, sexual, e quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo, né? Sem masturbação, sem pensamentos recorrentes com fantasias, ou sem pensar em pessoas, sem flertar, propositalmente fechando completamente esse meu campo afetivo sexual na medida do possível. E por que eu fiz 3 meses, né? Isso não foi uma escolha prévia, isso foi aquilo que eu senti que era saudável de fazer.
Eu poderia ter feito mais tempo ou eu poderia ter feito menos tempo, mas eu senti que essa era a medida que o meu corpo estava precisando naquele momento. Então foram 3 lunações. Eu já faço o diário afetivo há aproximadamente 3 anos, o que significa que eu mapeio todas as coisas que eu sinto dentro desse campo afetivo sexual. E foi por causa disso que eu comecei a palestrar e comecei a trabalhar com isso de uma forma mais efetiva, pelo trabalho que eu estava fazendo comigo mesma e por todos os perrengues que eu já passei, né? Eu sempre brinco que para eu estar falando sobre isso e trabalhando sobre isso é porque esse foi o meu calcanhar de Aquiles, né? E de tudo que eu vivi, agora eu posso estar aqui para você, passando um pouco da minha experiência, né? E te mostrando que existe sim um caminho que eu já trilhei e que eu posso te auxiliar a trilhar o seu também, do seu jeito. E esse sabático, ele trouxe à tona lutos de relações que já fazem muito tempo, mas que precisavam serem lutadas e que eu ainda não tinha encontrado o espaço para fazê-los. Então, assim, lutos que eu não imaginava, lembranças e memórias que eu não imaginava, situações que vieram em forma de sonhos, durante o dia também, choros repentinos que me aconteceram nessa altura. É muita carência, uma carência muito grande, um desejo de ser validada, um desejo de ser desejada, de ser vista, de ser reconhecida pelos olhos do outro. Então eu pude olhar para muita coisa que já estava ali, mas que não havia espaço antes para trabalhar. Nessa época eu estava em terapia, né? Estava com uma terapeuta psicóloga, para além dos outros trabalhos que eu estava fazendo com a constelação familiar, nomeadamente, e com o Theta Healing, né? Trabalhando bastante a ferida da rejeição e do abandono, que são as nossas 2 feridas básicas, feridas pré-verbais, e portanto são mais difíceis de serem trabalhadas num contexto clínico, num contexto verbal. Eu estava trabalhando isso tudo ao mesmo tempo, então é importante deixar claro que eu tinha esse suporte, eu busquei esse suporte, e para aqueles que pensam que isso é inalcançável ou que é financeiramente muito dispendioso, não necessariamente. Existem vários atendimentos psicológicos que são feitos de forma gratuita, principalmente quando estão vinculados a uma universidade, uma instituição de ensino, e existem vários atendimentos hoje em dia já mais baratos, no sentido de terapias alternativas. A gente tem que lembrar que essas pessoas investiram bastante dinheiro nessas formações e que elas vivem disso também e, portanto, valorizar esse trabalho, mas na medida do possível, se você realmente deseja trilhar esse caminho, pode ter certeza que vão haver formas alternativas de fazer isso. O que eu queria falar um pouco sobre a fisiologia do nosso corpo durante um período sabático. Nós que nascemos com uma fisiologia, né, de mulher, a gente tem sim muitas memórias no nosso corpo e a gente geralmente não se dá o espaço de observar o nosso ciclo menstrual com um certo distanciamento. E claro que isso está incluindo os homens trans também. Então, esses 3 meses que eu passei sem relações me permitiram enxergar quais eram os períodos em que eu realmente sentia mais libido, quais eram os períodos em que eu estava mais criativa, em que eu estava mais extrovertida, os períodos em que eu estava sentindo mais necessidade de tomar um tempo para mim, sem a interferência de uma pessoa do lado de fora. E o mais incrível também é que me deu tempo de aprofundar a intimidade em outros contextos relacionais. Ou seja, não colocar toda a minha necessidade de intimidade numa pessoa só ou numa relação principal, né? Isso foi muito poderoso para mim e eu sinto que desde então as minhas amizades tomaram um lugar ainda mais profundo, porque eu não estava direcionando a minha necessidade de intimidade, de amizade também para uma pessoa só. Usar a minha energia sexual de outras formas, porque temos muita energia sexual e ela não necessariamente tem que ser usada no sexo. Então foi um período muito criativo da minha vida. Foi também um período onde eu voltei a dançar. Foi um período onde eu me reconectei com necessidades do meu corpo para as quais eu não estava tão atenta. Por exemplo, eu queria já me aproximar do Ayurveda, me reaproximar, na verdade, há um tempo. E essa reaproximação se deu nesse período. Eu também comecei a fazer alguns cursos online que eu já tinha comprado há muito tempo, mas que eu nunca tinha tempo para fazer. Voltei a ler, então basicamente foi um período muito fértil, muito alegre, muito divertido. Apesar de todos esses choros e todas essas questões que eu trouxe para você,
teve muita alegria, teve muita diversão e teve muita reconexão comigo. E eu sinto que desde que eu voltei desse período sabático, né, desde que eu voltei a me relacionar, né, com pessoas, bom, primeiro que as minhas relações adquiriram uma qualidade de profundidade muito diferente, né? Depois desse período eu tive 2 relações. Uma, na verdade, foi o retorno, né, com essa pessoa que eu já estava me relacionando antes. E a relação foi muito mais profunda depois desse retorno. E depois eu tive uma outra relação que também foi uma relação muito profunda, onde finalmente eu senti que eu pude experimentar a sexualidade tântrica pela primeira vez. E de uma forma muito espontânea, porque é como se eu já estivesse pronta e eu tivesse encontrado uma pessoa que também já estava pronta. Então foi muito incrível para mim poder me dedicar. Eu colhi frutos maravilhosos e ainda colho. Tenho o desejo de fazer isso mais vezes. Tenho o desejo, já que eu nasci para me desafiar nessa encarnação, tenho o desejo de fazer isso dentro de um relacionamento, ou seja, de construir esses espaços de autoinvestigação com outra pessoa, porque eu acredito que, pelo menos eu, tenho o desejo de ter uma relação para a vida inteira. E dentro de uma relação de uma vida inteira, eu acho que esses espaços são fundamentais, né? E construir esses espaços de uma forma dialogada, sem precisar romper ou se separar belicamente para dar esse espaço para você, pode ser muito transformador dentro de uma relação de longo prazo, onde existe confiança, segurança, conexão para que isso aconteça. Sobre a fisiologia daqueles que nascem designados como homens, existe ainda mais necessidade de fazer isso, porque a ejaculação masculina, a ejaculação é um fenômeno de perda energética, na maior parte das vezes, que pode sim ser um fenômeno de expansão energética, mas isso precisa de um nível de consciência que a maioria das pessoas não tem. Então, o que acontece eu vou explicar isso com mais calma num outro vídeo, tá bem? Mas o que acontece é que ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra, ereção é outra. Esses fenômenos não têm que estar necessariamente conectados. Um homem pode ter ereção e não ter orgasmo, pode ter ereção e orgasmo, mas não ter ejaculação, e pode ter ereção e ejaculação sem orgasmo. Assim como um homem pode ter um orgasmo seco, ou seja, sem ejaculação, e pode ter um orgasmo sem ereção, um orgasmo seco e mole. E a ejaculação pode acontecer sem que necessariamente haja um orgasmo. Mas esses fenômenos estão muito conectados dentro da nossa cultura ocidental. E para os homens e para as pessoas que têm uma fisiologia de pênis, é muito importante dar esse tempo, principalmente da ejaculação, para que essa energia seja redistribuída pelo seu sistema, para que você possa expandir a sua criatividade, para que você possa fazer um jejum e ressignificar os padrões, principalmente da indústria pornográfica, que estão em todos nós, mesmo para aqueles que nunca assistiram. Isso é inconsciente coletivo, isso é uma doença partilhada dentro da nossa sociedade, mesmo para mulheres que nunca tiveram contato com isso, estão se relacionando com pessoas que tiveram contato com isso e, portanto, isso é tarefa nossa, isso é responsabilidade social e coletiva de nos curarmos dessa doença. Então, para pessoas que têm pênis, ainda mais importante fazer um período sabático. E esse período sabático pode fazer também vir à tona muitas memórias, vir à tona muitas inseguranças, mas principalmente, na minha experiência como terapeuta, dos homens e das pessoas com pênis que eu acompanhei, que fizeram, que conseguiram fazer sob a minha supervisão, o que foi maravilhoso, eu vi um ganho de energia incrível e depois as relações que vieram foram relações muito potentes. Inclusive, já acompanhei alguns homens que fizeram isso dentro de contextos relacionais, e a relação ganhou um nível de intimidade e de conexão muito forte. E para as parceiras, né, por acaso eram homens heterossexuais que fizeram esse trabalho comigo, para as parceiras também houve um ganho muito grande de consciência sobre o roteiro socionormativo que eles estavam performando
dentro daquele contexto, e depois, quando voltaram a ter atividade sexual, aquilo voltou com uma outra consciência, com uma outra cara. Por que eu tô gravando esse vídeo na alunação de Capricórnio, na onda encantada do espelho? Porque fica cada vez mais claro para mim o nível de compromisso que a gente precisa ter primeiro com a gente, para poder se abrir para o compromisso com o outro, e também porque o espelho é o arquétipo que nos faz lembrar desses espelhamentos que rolam dentro das relações. E o que acontece na maioria dos casos, né, eu sempre falo isso nos meus cursos e nos meus atendimentos, é que estão indo para o sexo ou estão indo para as relações pessoas que estão sem energia vital. E aí, como que você vai alquimizar a energia, né? Como que 1 mais 1 vai se tornar 1 milhão, né? Como que a gente vai chegar a esse terceiro lugar do triângulo, que é a união do 1 com 1, esse lugar da união sagrada, do casamento místico, que é representado pelo arquétipo do hierofante. Como que a gente vai chegar nesse lugar se ambos não têm energia? É como ambos entrando num carro, querendo ligar a chave, querendo viajar, fazer uma road trip, e vocês não têm combustível. Ninguém vai a lugar nenhum. E rola uma frustração muito grande dentro das relações por conta disso. Até porque a gente projeta essa responsabilidade de ter combustível para o outro. Geralmente, essa pessoa que tem mais combustível é a mulher, né? Por vários motivos, mas inclusive até por motivos fisiológicos, como eu estava falando. E isso acaba gerando uma sobrecarga dentro das relações, nos papéis ali que são estabelecidos, uma frustração, né, uma projeção muito grande, uma desigualdade muito grande, e as relações acabam por não ser alquímicas, né? Acabam por ser lugares de estancamento energético, de estagnação e até mesmo de criação de dinâmicas tóxicas, né? Que é o oposto do que a gente estava querendo quando a gente entra na relação, que é, na verdade, essa alquimia, essa potencialização dos nossos afetos e criatividades, para que isso tenha essa repercussão em outras áreas da nossa vida, porque a gente tenha um serviço cada vez mais alinhado com os nossos valores no mundo. Eu recomendo demais, mesmo que você esteja dentro de uma relação agora, mesmo que você comece lentamente, ou seja, primeiro faça um período de 28 dias ou de 15 dias, aquilo que te parece razoável, mas que também te tire um pouco da sua zona de conforto. Esses são períodos muito bons para fazer curas, para fazer tratamentos energéticos e espirituais. Por exemplo, no meu caso, eu faço esses tratamentos com Ione Eggs, que é uma coisa que eu ainda vou trazer mais aqui para vocês, já é uma coisa que eu estou fazendo há 5 anos. Mas eu só uso a obsidiana, né, que é uma Ione Egg muito poderosa, que vem ali da linha do México. Eu só uso quando eu não estou dentro de nenhuma relação, porque traz muita raiva, muitas memórias à tona, e eu não quero projetar isso numa pessoa que esteja comigo. Então, esses períodos sabáticos também são períodos onde a gente pode fazer curas energéticas, onde a gente pode fazer até curas de um lugar bem mundano e material mesmo. Às vezes você faz uma cirurgia que estava precisando fazer, faz um tratamento fisioterápico, olha mais para o seu corpo, volta a fazer yoga, volta a meditar. Então, realmente são períodos que abrem espaço para novos hábitos, para novas tomadas de consciência e para organização daquilo que você realmente quer vir a ser daqui para frente. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou soltar mais material. Vocês têm um curso, um workbook chamado Deusa do Amor, onde eu ensino a ter relações saudáveis, ensino todas as ferramentas básicas que eu uso no meu dia a dia, por um preço extremamente acessível, ferramentas que a gente pode utilizar para ter relações cada vez mais alquímicas com a gente, com os outros, porque a magia é a nossa verdadeira realidade. Eu sou um outro você em Lakesh, te vejo no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui comigo.